Olá, é, o que é que vocês acharam do vídeo que eu mandei que vocês lessem, né? Sobre a Revolução Russa de 1917. Na realidade, a minha intenção foi fazer com que uma jovem levassem para vocês o assunto de maneira divertida, né? De maneira rápida, porque o assunto é realmente grande. Mas como vocês têm uma mente assim privilegiada, vocês conseguem memorizar fatos muito mais rápido do que a gente. Então eu achei que aquele vídeo serviria até de motivação, porque é uma jovem falando da Revolução Russa e falando muito bem. Então foi por isso que eu escolhi aquele vídeo para vocês assistirem a aula e eu espero que vocês tenham entendido que a Revolução Russa foi um levante popular ocorrido na Rússia em 1917 contra o governo do czar Nicolau II em plena Primeira Guerra Mundial. Queria também que vocês entendessem que os revolucionários eles aboliram a monarquia e implantaram um regime de governo baseado em ideais socialistas. E as causas da Revolução Russa, podemos citar que na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. No meio rural, os camponeses viviam submetidos à nobreza latifundiária, classe social teoricamente livre, porém que vivia subjugada pelos czar. Os czar eram uma espécie de imperadores que existia na Rússia. Então se chamava czar quem estava no governo e o czarismo o período em que esses czares passaram no governo. No campo, né, na zona rural, reinava uma forte tensão social com a permanência de um sistema de produção feudal, que ainda retardava a modernidade do país. Como a gente sabe que o feudalismo ajudou muito ao desenvolvimento da terra, mas, por outro lado, para se livrar do feudalismo, precisou de vários processos. Então, as reformas promovidas pelo czar Alexandre II, que foi durante o período de 1855 a 1881, com a abolição da servidão em 1961 e também com a reforma agrária, que foi uma coisa interessante para a Rússia, pouco adiantaram, né, essas mudanças para aliviar as tensões que existiam entre as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, né? Então, o regime czarista, ele reprimia todo tipo de oposição. Então, o Okrama, que era a polícia política que controlava o ensino secundário, as universidades, a imprensa e os tribunais, ele passou a vigiar e a fazer com que reprimisse determinados movimentos ou determinadas situações que viesse pôr em risco o poder da Rússia. Então, milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria e eram condenadas por crimes políticos. Capitalistas, latifundiários, estes mantinham domínio sobre os trabalhadores, tanto urbanos como rurais. E o governo do czar Nicolau II, que esse é o que é mais importante no momento da Revolução Russa, que foi do período de 1894 a 1917, foi aí que a Rússia acelerou seu processo de industrialização no período dele, né? No período do governo do czar Nicolau II. Então, ao mesmo tempo que esse processo de industrialização
aumentava, aliado ao capital estrangeiro, né, os operários concentraram-se em grandes centros industriais, como exemplo, naquela época tinha Moscou, que se tornou uma cidade muito desenvolvida, né, como centro industrial, e Petrogrado, que também se constituiu um centro industrial. Apesar disso, as condições de vida, no lugar de melhorar, pioraram. Aí, por que pioraram? Porque melhoraram somente para quem estava investindo, para os grandes industriais. Mas como a maioria das pessoas não estava a maioria das pessoas não estavam aliado a esse governo com grande desenvolvimento, aí começou a passar fome. Então, a maioria começou a passar fome, o desemprego, a diminuição de salários, né? E a burguesia também não era beneficiada, pois o capital que circulava na época estava concentrado somente nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. Então, a gente pode dizer que o que ocorreu foi uma oposição ao governo que crescia, já que os partidos que existiam começaram a ser perseguidos, iam para o que nós chamamos de clandestinidade, porque eles não eram legais para se constituir naquele momento. E como o Partido Social Democrata, ele vai se tornar o partido mais importante da época. E seus líderes são Plekhanov e Lenin, que tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. Então, essas divergências de opinião fragmentaram o partido, né? O Partido Social Democrata, que dividiu em duas tendências: os bolcheviques, que constituía a maioria, liderados por Lenin, que defendia a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Ele era o mais radical, né? Lenin foi o mais radical, e esse nome vocês precisam memorizar. Bolcheviques e Lenin eram os mais radicais, enquanto que os mencheviques, que constituía a minoria, liderados por Plekhanov, eles defendiam a ideia evolucionista de que, ao se chegar ao poder através de vias normais, era possível. E essas vias normais e pacíficas, por exemplo, poderia ser através de eleições, não precisava tomar força, como os bolchevistas achavam. Então, a gente pode dizer que em janeiro de 1905 houve uma revolta, né? Um grupo, uma manifestação, que a gente poderia dizer até que foi um ensaio da Revolução, né? É considerado como se fosse um ensaio, porque um grupo de operários que participava de um protesto pacífico em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo, aí o objetivo era entregar um abaixo-assinado ao czar. Então, eles fizeram um abaixo-assinado, chamaram muita gente para participar, era um movimento pacífico, ninguém estava armado, eles foram simplesmente para frente do palácio para conversar com o czar, para ver se o czar cedia ou melhorava a vida deles. A guarda do palácio
ficou assustada com a multidão. Quando viu a multidão, aí abriu fogo, matando mais de 1.000 pessoas. Então, o episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Esse é um momento muito triste na história da Rússia, porque foi daí que começou praticamente a Revolução. Na realidade, não começou daí porque foi uma coisa assim que ninguém esperava, né, que ocorresse. Por isso que a gente chama como se fosse um ensaio. A revolução só vai acontecer depois, né? Mas isso daí provocou uma onda de protesto em todo o país. Todo o país ficou sem entender por que ocorreu essa chacina, né? Então, diante da pressão revolucionária, o CISA promulgou uma constituição, já por conta da pressão do povo, por ter acontecido esse momento sangrento, né? E permitiu a convocações de eleições para a Duma. A Duma era o parlamento. Então, a partir daí, o CISA não mais seria o manda-chuva. Ele teria que pedir permissão, ter permissão dos constituintes que participavam do parlamento, né, da Duma, para decidir determinadas coisas. Então, a Rússia, ela tornou-se assim uma monarquia constitucional. Embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada, porque eles não tinham tanto limites assim para o poder, né? Então, ele ficava no poder, o czar, mas obedecendo também, agindo de acordo com o parlamento. Então, na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as reações contra agitações sociais e os sovietes, o que levou ao fracasso da Revolução de 1905. Então, esse momento foi um momento muito triste na história, mas também é considerado um movimento que ficou na memória do povo para uma futura revolta, um futuro momento que deveria ser de retirar os czares. Então, mesmo que aquele movimento não tenha tido sucesso, mas ficou na mente das pessoas, principalmente dos mais pobres, aquela ideia de não estava certo aquele poder e eles deveriam fazer alguma coisa para mudar, né? Teve outro porém que a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia participou como membro da Tríplice Entente e ela lutou junto com a Inglaterra e a França contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. Com as sucessivas derrotas, a Rússia estava militarmente aniquilada e economicamente desorganizada, porque ela tinha uma dificuldade interna, porque estava passando por essas crises que a gente viu, e inventou de entrar na Primeira Guerra Mundial, no momento que não tinha condições de enviar soldados ou manter o mesmo porte que as outras nações. Então, em março, o movimento revolucionário na Rússia foi deflagrado e os movimentos grevistas iniciados em Petrogrado, que era o lugar onde que a indústria estava crescendo, que estava se desenvolvendo economicamente. Então, essas revoltas espalharam-se por vários centros industriais e os camponeses ajudaram também a se rebelar. A maior parte dos militares aderiram aos revolucionários e forçaram a abdicação do czar Nicolau II, que foi abdicado em fevereiro de 1917. Então, acaba o czarismo na Rússia e com a deposição do czar,
formou-se o que nós chamamos de governo provisório, que passou para uma fase socialista, com a chefia de Kerensky. Então, Kerensky ficou no poder provisoriamente. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos, aqueles que vieram contra, né? Como Lenin e Trotsky, que estavam fora, e porque eles falavam demais, né? Eles tinham ideias revolucionárias, eles tinham sido anistiados, né? Eles tinham sido expulsos do país. Mas com a anistia, eles tinham sido retirados do país por conta das suas ideias. Mas com a anistia, eles voltam para a Rússia e começam a liderar uma organização, né, com lemas que ficaram gravados na história. O lema de Lenin era pão, terra, paz, terra e pão. Paz, porque eles não queriam mais ficar na Primeira Guerra Mundial, né? Terra, porque eles eram um país que praticamente vivia de latifúndios, vivia da terra. E pão para matar a fome das pessoas. E outro lema também importante era todo o poder aos sovietes, que era justamente para aqueles que representavam os sovietes, era o povão, era o povo, era aqueles que estavam lutando e questionando e criticando as questões políticas. Aí, no dia 6 de novembro, o que foi que aconteceu? A massa operária e os camponeses, sob a liderança de Lenin, eles tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro, as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados, sem qualquer tipo de julgamento, em julho de 1918. Aí é quando a gente precisa entender o motivo da Rússia ter saído da guerra. O primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. E para isso, em fevereiro de 1918, ele assinou um acordo, né, com as potências centrais, num tratado, foi o Tratado de Brest-Litovsk, em que determinava a entrega de alguns territórios, como a Finlândia, os países bálticos, a Polônia, a Ucrânia, a Bielorrússia, além dos distritos do Império Otomano e da região da Geórgia. Esses territórios passaram, então, a não mais pertencer à Rússia. Foi um acordo que eles fizeram para poder sair da guerra. Aí vamos falar agora da guerra interna, que é a guerra civil. Os 4 primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por essa guerra civil, que abalou profundamente a Rússia. O Exército Vermelho, que foi criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco e garantiu a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução, então, estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Para restaurar a confiança do governo, foi criada uma nova política econômica, que era chamada de NEP, Nova Política Econômica, que permitia a entrada do capital estrangeiro. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. E em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí agora não era mais Rússia,
eles passaram agora a chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a gente chama de União Soviética, né? Após a morte de Lenin, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky, ele foi expulso do país e em 1940 ele foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Com Stalin no poder, a União Soviética conheceu uma das mais violentas ditaduras da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, que depois a gente vai ver esse assunto, né? O país seria um dos principais inimigos do nazismo e aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Após o conflito, seria alçada a condição de segunda potência mundial. Bom, eu gostaria que vocês assistissem, né, o vídeo aquele vídeo que eu mandei, porque a garota lá, ela fala bem rápido o assunto. Eu fiz aqui apenas um resumo, né, do que realmente foi a Revolução Russa e vou passar uma atividade para a gente fazer, tá certo? Vou colocar algumas questões para que vocês possam fazer consultando o livro, ok? Desculpa aí o latido das cadelas, porque tem uma cadela lá fora latindo e elas estão respondendo. Como eu não sei o que elas estão dizendo, eu não mandei nem calar a boca, né? Aí estão aqui latindo. Tchau, gente.